O momento da rebelião surge quando a ordem imperial é destruída, pelo menos momentaneamente, e dá lugar ao caos, de cujo ponto de vista o colonialismo pode ser concebido como uma forma de ignorância e a solidariedade como uma forma de conhecimento. Se o momento da rebelião dos oprimidos corresponde ao elo fraco da dominação imperial, não surpreende que a análise desse momento seja também um elo fraco das ciências sociais convencionais, que se constituíram e prosperaram com base na relação imperial. Haverá que procurar uma análise convincente dos momentos de rebelião na investigação realizada como resistência à relação imperial. Boaventura de Souza Santos, A Crítica Indolente contra o Desperdício da Experiência. Esse livro, lançado no Brasil pela editora Cortez, ele fazia parte de um plano de trabalho do Boaventura, que incluía esse livro, incluía um segundo volume chamado Direito da Rua, Ordem e Desordem nas Sociedades Subalternas, os trabalhos de Atlas, Regulamentação e Emancipação na Redópolis, e o quarto volume, O Milênio Órfão, para um futuro da cultura política. Tá? O Boaventura ele acabou mudando todo esse planejamento nos livros posteriores, ele acabou fazendo muitas coisas junto com outros autores, inclusive no Brasil, o Boaventura gosta de discutir o Brasil principalmente, sendo ele português, sendo ele professor de Coimbra que ele é, e é uma coletânea, e era uma coleção que ele pretendia lançar como para um novo senso comum. A ciência, o direito e a política na transição paradigmática. Nós já falamos bastante sobre paradigma, quer fechar assim? Falamos bastante sobre paradigma aqui, nós falamos bastante sobre o que é justamente essa transição paradigmática de nós tentarmos reconhecer outras formas de saberes na construção da ciência contemporânea, na ciência pós-moderna, na ciência pós-estruturalista, na ciência no tempo das filosofias da diferença, na ciência nesses tempos líquidos, para quem gostar de Bauman, na ciência no período técnico-científico informacional, como diria o Milton Santos, o geógrafo brasileiro, essa ciência contemporânea que não vai mais se ater a, principalmente as ciências humanas, tá? Ela não mais vai se ater a perspectivas, de novo, de gueto, a perspectivas fechadas nas próprias ciências. As ciências humanas elas estão cada vez mais abertas à discussão, as ciências humanas estão cada vez mais abertas ao debate e à conversa com as outras ciências, principalmente porque foi um espaço construído pelas outras ciências, por alguns pensadores das outras ciências. Eu vou lembrar a vocês, eu já falei para vocês, isso eu vou recordar aqui, justamente para nós fortalecermos e reforçarmos aquilo que o Boaventura Souza Santos está trazendo, e que depois vai ser muito importante para nós entendermos aquilo que a Débora Diniz vai trazer no trabalho dela sobre ética, que não sei se vai dar tempo de eu falar nesses vídeos de hoje, qualquer coisa eu falo na semana que vem, talvez eu fale rapidinho no final da aula também. E é importante justamente para quê? Para nós constituirmos as ciências humanas como um campo do saber que é autônomo e independente. A crítica que o Boaventura Souza Santos faz, a crítica do artigo que a Débora Diniz faz sobre ética, a crítica que nós vimos nos textos da Paula Rene, nos textos do Alfredo Veiga Neto, nos textos que o próprio Thomas Kuhn vai escrever, que o Paul Feyerabend vai fazer, que o Karl Popper vai fazer, todos esses epistemólogos, todos esses cientistas, todos esses pensadores da ciência, todos esses filósofos da ciência, eles constantemente estarão dizendo: as ciências humanas foram criadas sob um guarda-chuva no qual elas precisavam copiar as práticas, as formas epistemológicas e as formas metodológicas das ciências físicas, das ciências biológicas, das ciências exatas em geral, para terem o quê? Para terem credibilidade, para terem legitimidade. Tá? Só que não funciona. Por que não funciona? Por quê? Porque a dimensão humana ela é muito diferente da dimensão meramente exata. Ela é muito diferente da dimensão meramente biológica. Não que nós não sejamos também seres exatos e biológicos. Não que nós não possamos justamente antecipar as ações humanas se nós formos estudar os seres humanos como seres
físicos e biológicos que nós somos. Isso o Spinoza já pedia lá no século XVII, tá? Mas a questão é justamente a seguinte: há coisas nas quais nós não podemos antecipar dos seres humanos. Por quê? Porque as relações que constituem os seres humanos, dimensão cultural, dimensão ambiental, dimensão política, dimensão ética, dimensão filosófica, dimensão geográfica, dimensão econômica, dimensão macroeconômica, microeconômica, a dimensão ligada, por exemplo, a uma questão biológica, ecológica como o coronavírus, ela nos vai trazer outras surpresas, vai nos trazer outros dados, vai nos trazer outras informações. Então nós não podemos, de forma alguma, pensar que as ciências humanas, elas podem ser constantemente submetidas a um trato de uma ciência exata ou fazer com que as ciências humanas elas sejam justamente avaliadas ou pesquisadas sobre os aparatos das ciências exatas e biológicas, da estatística, da matemática, da produção de quadros, ou meramente por uma questão biológica, porque sempre vai faltar algo nessa pesquisa, sempre vai faltar algo nessa investigação. Tudo bem? É isso que o Boaventura Souza Santos justamente está trazendo, porque vai ser aquela velha questão que eu já debati com vocês e eu vou debater de novo, porque a função do professor é marretar na cabeça de vocês algumas coisas, tá? E quando eu dou a vocês diversas leituras, eu acharia importantíssimo vocês lerem esse livro do Crítica da Razão Indolente, a Crítica da Razão Preguiçosa, tá? Eu acho importantíssimo vocês terem várias leituras sobre diferentes leituras, diferentes perspectivas, diferentes pensadores de diferentes áreas, para vocês perceberem que há uma mudança em curso. E essa mudança em curso não é a partir de agora, não é a partir de ontem, não é a partir de amanhã, é a partir de 50 anos atrás. E que vai durar mais 50, 60, talvez 100 anos ainda, que é justamente a transição paradigmática que vai fazer com que as ciências humanas elas sejam entendidas, respeitadas, observadas com o mesmo grau de eficiência, com o mesmo grau de claridade, com o mesmo grau de objetividade que são as outras ciências. De jeito nenhum que nós queremos dizer aqui, as outras ciências não prestam, não explicam nada. Imagine, nós não vamos cair na bobagem de pseudos professores, de alguns pseudoprofessores das áreas de física, das áreas de química, da área de exatas, da área de biológicas. Dizer só o meu componente é mais importante, o meu componente é melhor. Não, não é, cara. Não é. Quanto mais você fala que o seu componente é o mais importante, menos você sabe, porque você não está acompanhando as discussões feitas pelos grandes pensadores da área. Quando eu falo que é mais de 50 anos, nós podemos pensar que estamos há quase 100 anos, porque quando o Einstein vai começar a falar de teoria da relatividade, ele imediatamente está pensando também nas questões humanas. Vão nos textos mais políticos e humanos do Einstein, tem um textinho muito legalzinho, eu tenho aqui até chamado Poder Nu, que é uma coletânea de textos sobre o Einstein, sobre as questões políticas humanas. Onde ele vai fazer reflexões a partir de sua prática como físico. Einstein não é um cientista humano, não é um cientista social. Ele é um cientista físico, ele é da área da física, é a teoria da relatividade. A qual 100 anos depois demonstra uma grande força ainda. O Einstein é insuperável. Eu não sei se ele é insuperável ou não, mas a teoria tem grande força. Nós temos que pensar, nós não podemos pensar na ciência como competição, nós não podemos pensar na ciência como hierarquia, nós não podemos pensar na ciência em uma classificação a ponto de dar prêmiozinhos para os melhores e não dar a devida voz a quem não tem a prática científica ocidentalizada, academicizada ainda. Por que nós não podemos fazer isso? Porque os saberes, eles não são melhores uns que os outros. Os saberes eles só vão ser mais utilizados, os saberes só vão ser mais ou pertinentes. Nós não podemos dizer que as ciências têm mais importância ou mais legitimidade do que as outras, por quê? Porque isso é uma questão contextual. Algumas ciências vão ser melhores observadas do que as outras, por quê? Porque no mundo contemporâneo de um sistema socioeconômico hegemonicamente capitalista, financeiro, predatório, selvagem, algumas ciências logicamente vão dar mais dinheiro aos agentes do poder do que outras.
Por que educação vai ser o primo pobre das ciências humanas ou das ciências em geral, a não ser quando essa educação começa a falar de tecnologia, ou quando essa educação começa a falar de inovação, ou de novos aparatos tecnológicos, ou de novas dimensões do saber, ou de práticas, por exemplo, de sala de aula invertida. Vou falar daqui a pouco disso. Mas por quê? Porque vai vender. Vai vender, as escolas vão comprar essa ideia, mesmo que seja uma falácia, mas as escolas vão vender dizendo o seguinte: oh, a gente tem sala de aula invertida, a gente tem novas experiências, novas práticas inovadoras. Os pais vão acreditar, vão perceber que não é mais do que uma chupação do trabalho de Paulo Freire, quando ele sugeria o diálogo, dar voz aos alunos e uma troca de saberes, que hoje os oportunistas vão chamar de sala de aula invertida. E aí a educação vai ter credibilidade. Aí essas novas experiências, essas novas práticas, essas novas tecnologias, as novas dimensões do saber, numa educação interativa, aí ela vai ter importância, aí ela vai ser bem sucedida, e aí ela vai ganhar legitimidade, vai ganhar bolsa da CAPES, vai ganhar fomento de FAPESP, vai ganhar fomentos de instituições privadas, vai ganhar, vocês irão estar fazendo sob fundações de grandes empresas internacionais. Por quê? Porque vai vender. Tá? Porque vai vender. Professor, não é isso que interessa, não é isso que importa hoje vender, não é isso que importa hoje comercializar o que sabemos, não é isso que importa hoje matar um leão por dia. Bom, é uma escolha. É uma escolha, mas nós entendemos que só isso não dá conta das dimensões humanas. Só isso não dá conta de nós entendermos a problemática humana. Só isso não dá conta daquilo que vai alimentar a prática científica. A ciência não é feita somente nem para atender aos interesses dos donos de poder, nem somente para atender aos interesses de grandes mecenas da educação. A ciência vai atender ao interesse do coletivo. Entendam, tá? A prática científica pode ser utilizada por qualquer grupo, por qualquer pessoa, por qualquer coletivo. Agora, os fins, os resultados obtidos pela prática científica é que será o negócio nós pensarmos. Nós queremos fazer ciência para vender, nós queremos fazer ciência para atender a população, nós queremos fazer ciência para os dois, nós queremos fazer ciência para manter um poder no poder, nós queremos fazer ciência para transformar e derrubar o poder, nós queremos fazer ciência para mudar a estrutura tão criticada pelo Boaventura Souza Santos de não nos submetermos mais a esse poder colonialista, nós não nos submetermos mais a essa ordem imperial, a não nos submetermos mais a esse pensamento abissal, nós quebrarmos essa linha, quebrarmos essas cordas, quebrarmos essas fronteiras e passarmos a observar os conhecimentos como se fossem iguais. E aí, consequentemente, estabelecermos trocas econômicas mais iguais e não somente estabelecermos trocas econômicas a partir daquilo que grandes produtores vão nos permitir que consumamos. Essa é uma questão importantíssima. Essa é uma questão que nós precisamos estar discutindo, e essa questão que o Boaventura Souza Santos traz. Essa questão que o Boaventura Souza Santos vai sugerir justamente, tanto nesse texto que vocês leram sobre o pensamento abissal e as ecologias dos saberes, quanto em boa parte de suas obras. E esse livro vai ter um capítulozinho sobre epistemologia, sobre criação de epistemologias, criação de saberes, a partir justamente dessa marginalidade. Justamente a partir dessas bordas, justamente a partir dos espaços que não são teoricamente científicos. Por isso que a gente sempre critica a questão do desprezo que os professores têm pelos saberes que os alunos trazem, pelo desprezo que os educadores têm pelos saberes que os seus discentes trazem. Por quê? Porque isso é uma lógica imperial, isso é uma lógica abissal, isso é uma lógica colonialista. Eu aprendi o conhecimento ocidentalizado, eu aprendi latim, eu aprendi o grego, eu aprendi o inglês, eu sei as línguas ocidentalizadas, de dominação ocidentalizada, e o meu saber vai ser muito mais útil a quem vai financiar a minha pesquisa e minhas aulas do que o saber do povo menor, do povo
do povo que pertence a uma minoria, que pertence a um grupo minoritário. Lembrando que minoritário não é uma condição de inferioridade, como eu vou explicar no próximo vídeo daqui a pouquinho. Abraço.